Pessoal, hoje a gente vai começar uma área da física que o Enem ama, que é a eletricidade. Mais especificamente, eu vou falar hoje de associação de resistores em série. Você já sabe que existe associação em série e em paralelo. E o tema da aula de hoje é associação em série. Meu nome é Samuel Calazans e serei seu professor de física. Então, bora para a aula. Então, pessoal, bora para o tema de hoje, que é a associação de resistores em série, beleza? Pessoal, antes de mais nada, você precisa entender que em todo exercício de física de associação de resistores, seja em série, seja em paralelo, ou até circuito misto, você vai precisar usar a primeira lei de Ohm, o famoso V igual a RI. Tensão elétrica é o produto da resistência elétrica e da corrente elétrica, ok? Então, tensão elétrica, V, a DDP, diferença potencial, resistência elétrica, R, corrente elétrica, I, ok? Então, essa primeira lei de Ohm nós vamos usar em praticamente todos os exercícios de circuito elétrico, ok? E dá uma olhadinha, por exemplo, nesse circuitinho aqui, extremamente simples. Então, aqui nós temos um circuitinho bem simples que a gente colocou aqui um resistor que possui resistência elétrica R. Aqui nós temos uma fonte de tensão elétrica, tá? Maior potencial e menor potencial, ok? E a gente sabe que vai circular aqui uma corrente elétrica nesse sentido. Afinal, a gente está trabalhando com a corrente elétrica convencional, tá? Ok, pela primeira lei de Ohm, que está aqui, a gente consegue relacionar tensão, corrente e resistência elétrica por meio dessa equaçãozinha simples aqui, tá? Então, dessa forma, se a gente aplicar uma tensão elétrica V, uma resistência elétrica dada em ohms, nós teremos aqui uma corrente elétrica dada em amperes, ok? Tensão elétrica em volts, que é a unidade do sistema internacional, resistência elétrica em ohms e corrente elétrica em amperes, beleza? Então, tranquilo, circuitinho bem simples aqui, padrão, que a gente mostrou a primeira lei de Ohm. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai associar resistores, ok? Então, eu vou colocar mais de um resistor no mesmo circuito. Lembrando, eu posso fazer isso em série, posso fazer em paralelo, tem exercícios que têm circuito misto, tem partes em série, partes em paralelo, tá? E o tema da aula de hoje é somente em série. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos definir quando que dois resistores estão associados em série. Bom, dá uma olhada nesse circuitinho aqui. Nós temos aqui uma fonte de tensão elétrica, V, ok? E três resistores, resistor 1, 2 e 3. Ótimo. O que acontece aqui? Muita gente acha que resistores estarem associados em série ou em paralelo tem a ver com a estrutura geométrica do circuito. Por exemplo, muitos alunos falariam que esse aqui está em paralelo com esse, pelo fato deles estarem assim geometricamente desenhados em paralelo, nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom, pessoal? Aqui é física. Então, ó, presta muita atenção. Você precisa entender quando dois, três, quatro resistores estão em série. É uma definição física. Então, olha para esse circuitinho aqui. Você concorda comigo que aqui nós temos um polo de maior potencial e aqui um de menor potencial. Aqui na minha fonte de tensão elétrica, certo? Ok. Então, vai ter uma corrente elétrica aqui convencional, tá? Nesse sentido aqui, ok? Nesse caso, sentido horário. Sempre do maior potencial para o menor potencial. Corrente elétrica convencional, pessoal. Fluxo de carga positiva. Lembra disso, ok? Tá bom. Concorda comigo que essa corrente aqui, tá? Que está saindo do maior e voltando para o menor. Essa corrente, ó, ela vai passar por esse resistor
e também por esse resistor, certo? Então, você concorda comigo que nos três resistores passa a mesma corrente elétrica? Essa é a definição de um, 2, 3, 4, 5, de mais de dois resistores, né? Estarem associados em série. Essa é a definição. Se, pessoal, dois ou mais resistores estiverem passando a mesma corrente elétrica em um circuito, eles estão em série. Então, essa é a definição, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, é isso. Para dois ou mais resistores estarem em série, precisa passar por eles a mesma corrente elétrica. Então, aqui, ó, apesar desse cara estar desenhado meio aqui em paralelo, né, geometricamente, que não tem nada a ver com a física aqui, eles estão em série. Porque, olha, essa corrente total sai daqui, passa nesse e passa nesse também. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a definição. Mesma corrente elétrica, você vai garantir que eles estão em série, ok? Então, essa é a primeira definição e extremamente importante. Agora, olha só, vamos supor que eu queira usar aqui a primeira lei de Ohm, certo? Tensão é resistência vezes corrente. Mas eu queira usar essa primeira lei de Ohm com tudo total, tensão total, a resistência total do circuito e a corrente total, que é essa corrente que sai daqui, ó, né? E faz todo o percurso, ok? Bom, pessoal, olha só. Se você quiser usar a primeira lei de Ohm com tudo total, a tensão total, que é essa aqui da sua fonte de tensão, a corrente total e a resistência total, você vai precisar descobrir o valor dessa resistência total. A gente chama isso de resistência equivalente, tá? Então, o que que isso quer dizer? Bom, você viu no primeiro exemplo que eu dei, muito simples, que tinha apenas uma resistência elétrica. Aqui nós temos mais de uma, tá? Então, duas, três, quatro, pode ser quantos você quiser. Então, se nós temos mais de uma resistência elétrica, nós precisamos associar essas resistências para saber o valor da resistência equivalente, a resistência total. O que que é essa tal de resistência equivalente? É um valor de resistência que, se você pegar todos os seus dispositivos do circuito, todos, e trocar por um só, fica equivalente. Entendeu? Então, a resistência equivalente é um valor de uma resistência elétrica que você pode substituir todos os seus resistores por ela, tá? E no caso de ser uma associação em série, que é o que a gente está estudando agora, para você calcular a resistência equivalente, basta você somar todas as resistências. Você faz o somatório das resistências, todas em série, que tiverem ali, tá bom? Então, se você quiser fazer o cálculo da resistência equivalente, então você vai somar todos os seus resistores em série. Nesse caso desse exercício aqui, são três, né? Então, eu vou somar o valor dessas resistências. Tá bom, pessoal? Então, o primeiro cálculo que você precisar fazer, caso pergunte a resistência equivalente, é esse, tá bom? Agora, dá uma olhada aqui. Essa tensão aqui que eu desenhei é a tensão elétrica total do circuito, da sua fonte de tensão, que está aqui, sempre aqui, tá bom? Bom, o que vai acontecer, pessoal? A tensão elétrica no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3 não é essa aqui, tá? Essa tensão aqui é a tensão total. Aqui vai ser, ó, deixa eu separar para vocês. Aqui vamos chamar de tensão 1, aqui tensão 2 e aqui tensão 3. Então, a tensão elétrica no resistor 1 é o V1, não é o V aqui, que é o total. A tensão elétrica no resistor 2 é o V2, não é o V aqui, que é o total. E a tensão elétrica no resistor 3 é o V3, não é o V aqui, que é o total.
Esse é um erro muito comum de aluno. Por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui com vocês, tá? Então, toma muito cuidado com isso. A tensão total, que é essa aqui, ela vai ser dividida em todos os resistores em série. Você vai poder escrever isso aqui, ó, que inclusive é muito importante para a prova. Você vai poder falar que a sua tensão total, ela é a soma das tensões. Isso aqui é fantástico, ajuda demais, tá? Então, se você está falando aí de um resistor, de uma associação de resistores em série, você pode garantir que a tensão elétrica total, aqui na sua fonte de tensão, é o somatório de todas as tensões. A tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2, a tensão no resistor 3 e quantos mais resistores você quiser que estiverem em série, tá bom? Coloquei aqui, ó, 3 pontinhos, justamente por isso. Se você tiver 100 resistores associados em série, a tensão total vai ser a soma das tensões em cada resistor que estiver em série, tá bom? É por isso que uma associação de resistores em série também são chamados de divisores de tensão, ou seja, elas pegam essa tensão total e elas dividem em várias partes. Ok, pessoal? Mas cuidado, tá? A tensão 1 ela não tem que ser igual à tensão 2, tá? Por exemplo, ela vai ser diferente se as resistências forem diferentes. Nós vamos fazer um exercício muito legal aqui que você vai ver isso, tá? Então, estou querendo dizer o seguinte, a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3, elas não são iguais, não, tá? Elas até podem ser iguais se, por exemplo, R1 for igual a R2, V1 vai ser igual a V2, tá? Mas não vai achando que essa divisão aqui que eu escrevi para você, ó, ela vai ser igual para todos. Não, não é assim que funciona, não. Tá bom, pessoal? Então, ó, recapitulando. Uma associação em série, ela existe quando por todos os resistores passam a mesma corrente elétrica. Beleza. Para fazer o cálculo da resistência equivalente, que seria aquela resistência total que a gente poderia trocar todos os resistores só por ela, é só você fazer a soma de todas as resistências em série que você tiver. Todas, tá bom? Beleza. E a tensão total, eu também disse para você aqui, ó, que ela é dividida, tá? Em tensões elétricas em cada um dos meus resistores. Beleza? Então agora nós vamos fazer um exercício prático aqui que você vai entender muito esse assunto. Só, dá uma olhada nesse exercício então. Tenho aqui um circuito elétrico que tem aqui uma tensão elétrica total de 200 volts. Você sabe que a corrente elétrica convencional, ela vem nesse sentido, certo? Ela sai do maior potencial e retorna, faz todo o caminho e retorna para o menor potencial, ok? Nós temos 3 resistores aqui, tá? Vou colocar 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui o resistor 1, o 2 e o 3, ok? Bom, primeiramente, você está vendo aqui, ó, a corrente elétrica total, ela vem, atravessa esse, atravessa esse. Ou seja, pessoal, concorda comigo que todos têm a mesma corrente elétrica? Então, nós temos aqui uma associação em série, ok? Nós temos uma associação em série. Os 3 resistores estão associados em série. Agora, dá uma olhada aqui no que eu quero que você descubra. Então, ó, eu quero que você descubra a resistência equivalente do circuito, a corrente total do circuito, a tensão elétrica em 1, que é esse resistor, a tensão elétrica em 2 e a tensão elétrica em 3, tá bom? Então, são essas perguntas aí que eu quero que você tente e eu vou fazer com vocês aqui agora. Bom, galera, resistência equivalente em série basta somar, né? Então, nesse caso aqui, a minha resistência equivalente é a soma das 3 resistências. São 3, né? Então, R1, R2 e R3. Então, tá aí. 5 mais 2 mais 3.
nós temos 10 ohms de resistência equivalente, certo? Bom, para descobrir a corrente elétrica total, nós iremos fazer a primeira lei de Ohm com tudo total. Tensão total, resistência total, que é a resistência equivalente, e descobrir a corrente total, tá? Então, pessoal, a tensão elétrica total sempre é a tensão aqui, ó, na sua fonte de tensão, tá? Que é de 200 volts nesse caso. Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim. Tensão total é resistência equivalente, que eu calculei aqui, que é 10, vezes a corrente total, tá bom? Então, só passar o 10 dividindo, corrente total vai dar 20 amperes, beleza? Então, descobrimos aí já a letra B, que é a corrente elétrica total. Então, essa já foi, essa também. Agora, nós temos que descobrir as tensões. A tensão em 1, que vai estar aqui, a tensão em 2, que vai estar aqui, a tensão em 3, que vai estar aqui. Então, aqui a tensão em 1, tensão em 2, tensão em 3. Tá bom? Pessoal, nós vamos usar a primeira lei de Ohm. Claro, V igual a RI, né? Só que com os valores corretos. Como assim? Bom, nós temos que usar, para calcular o V1, nós vamos usar aqui ó, o R1. Agora, repara uma coisa. Se é uma associação em série, passa a mesma corrente em todos. Então, em todos eles, no resistor 1, no 2 e no 3, a corrente elétrica que vai passar é essa aqui, que é de 20 amperes. Beleza? Então, nós vamos usar 20 amperes para fazer os cálculos das tensões nos três casos, tá? Então, nesse aqui, ó, eu vou fazer V igual a RI, com esse R e o I total. Aqui, V igual a RI, com esse R e o I total. E aqui, V igual a RI, com esse R e o I total também. Olha que interessante aqui, pessoal. Fiz o cálculo da tensão em 1 e da tensão em 2. 5 vezes 20, 100. 2 vezes 20, 40. 5 porque é essa resistência, 2 porque é essa resistência. E o 20 é da corrente elétrica total, que passa em todos eles. Tá bom? Então, olha só, eu já achei que a tensão em 1 é 100 e a tensão em 2 é 40. Eu nem preciso fazer o cálculo da 3, sabe por quê? A tensão total não é 200? Então, esses 200 são divididos nessas três partes. Eu expliquei para vocês aqui antes do exercício que a tensão elétrica total ela é a soma das tensões, certo? Então, se eu já achei, ó, 200 é a tensão total. Se eu já achei que aqui é 100 e aqui é 40, já deu 140. Falta quanto para 200? 60 volts, né? 200 menos 140, 60 volts. Então, com certeza, vai ser o valor, pessoal, da tensão 3. Beleza? Se eu tivesse feito o cálculo, ia dar no mesmo. Tensão 3 é a resistência elétrica de 3, que está aqui, ó, que é de 3 ohms, ok? Vezes a corrente que passa ali, que é a total, que é 20. Então, 60 volts do mesmo jeito, tá bom? Só te mostrei aqui, ó, que a tensão total, ela é a soma de todas as tensões ali. Beleza, galera? Então, isso aí que é uma associação em série. E agora, só para fechar a aula, uns comentários teóricos que podem aparecer na prova do Enem. Olha só, galera, dá uma olhada aqui comigo. Eu vou escrever a primeira lei de Ohm, tá? V igual a RI. E vamos fazer essa análise da primeira lei de Ohm com tudo total. O V total, o R total, que é o R equivalente, e o I total. Agora, presta atenção. A fonte de tensão está aqui, tá? Uma tomada, por exemplo, bateria, pilha, enfim. Essa fonte de tensão, ela vai me dar 200 volts de qualquer forma. Qualquer forma. Então, eu quero que você pense o seguinte: se eu colocar mais coisas aqui em série, então se eu for colocando mais resistências em série, o que vai acontecer com a corrente elétrica total? Pensa nisso. Olha só, a resistência equivalente, ela não é o somatório
de todas as resistências em série que você tiver. Então, se você colocar mais coisas em série, você vai aumentar o valor da sua resistência equivalente. Como a tensão aqui não muda, se você aumentar a resistência, você vai diminuir a corrente total, tá bom? Então lembra disso. Numa associação em série, quanto mais resistências elétricas você tiver, menor a sua corrente elétrica total, ok? Que é essa corrente aqui, né? Que sai ali da sua fonte de tensão. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção nisso. E outra coisa é o seguinte: numa associação em série, as resistências elas são todas dependentes. Então, por exemplo, se todos esses resistores que você está vendo aí forem lâmpadas e uma dessas lâmpadas se queimar, por exemplo, essa aqui queimou, todas as outras param de funcionar, né? Porque elas estão em série, elas estão submetidas à mesma corrente elétrica. Então, numa associação em série, existe essa dependência. Beleza, pessoal? Então, essas foram as duas análises teóricas que eu queria fazer com vocês. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula aqui de eletricidade, tá? Nossa próxima aula eu vou falar de associação em paralelo. Não esqueça de entrar no canal do YouTube, fazer um comentário de algum tema que você quer que eu faça uma aula, resolva um exercício bacana, tá bom? E mais exercícios e mais vídeos como esse serão postados. Beleza? Grande abraço para vocês, pessoal. Ótimos estudos!